verbo de ligação e verbo intransitivo, para a gente não confundir. Então, voltando. Verbo de ligação, depois do verbo de ligação vai vir sempre um adjetivo, uma característica, ou do sujeito ou do objeto, ok? E a gente gravou isso aqui, isso é para facilitar. A gente gravou que os verbos de ligação são esses aqui. Porém, eu falei para vocês anteriormente que esse verbo, se a gente olhar e não analisar direitinho, a gente vai pensar que é um verbo de ligação, quando na realidade ele não é. Aí eu tenho aqui verbo de ligação versus verbo transitivo. Aí eu tenho aqui, ó. O verbo de ligação, ele liga o sujeito ao seu estado, à sua característica. Já o verbo intransitivo, ele é chamado de intransitivo por quê? Porque ele dispensa complemento. Depois do verbo intransitivo, o que vem depois do verbo intransitivo é sempre uma circunstância de lugar, uma circunstância de modo, uma circunstância de tempo. Por isso é que ele é chamado de verbo intransitivo. Já o verbo transitivo, depois dele vem sempre um objeto, ou um objeto direto ou um objeto indireto. Tá? Então, eu falei, o verbo intransitivo, ele dispensa o complemento. Aí eu tenho um exemplo aqui de verbo de ligação. José anda preocupado. Olha aqui a característica do José. Isso aqui é um predicativo do sujeito, do José. Porque José preocupado. Você percebeu? Então, uma característica dele. Aí aqui eu digo, aí eu botei no verbo intransitivo, eu escrevi José anda a pé. Você olha o modo como José anda a pé. Modo não é objeto. Modo não é objeto. E disse que o verbo de intransitivo, ele dispensa complemento. Poderia estar aqui assim, ó. José anda. Quem anda, anda. Anda 10 quilômetros, anda correndo. Você viu? Quem anda, anda. Então, esse verbo aqui, nesse caso, esse verbo andar aqui, ele está funcionando como verbo intransitivo. E você vai ver que é intransitivo, porque a pé não é uma característica de ninguém. A pé é um adjunto adverbial de modo. Então, o verbo intransitivo, ele só vai pedir um adjunto adverbial, uma circunstância, porque os advérbios, eles expressam sempre circunstância. Aí tem outro exemplo aqui de verbo de ligação. O homem virou lobisomem. Ó, homem, lobisomem. Ele virou lobisomem, ele mudou de estado. Você viu? Ele mudou de estado. Aqui já está. José sumiu. Quem some, some. Aí a gente chega para alguém e fala, menina, José sumiu. O que a gente pergunta? Aonde? Né? Ou por quê? Aí José sumiu do sítio. Você viu aqui, ó? Do sítio. Do sítio é o quê? Lugar. Então, esse verbo aqui a gente chama de verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Ele dispensa complemento. Depois tem aqui, o homem morreu. Ó, morreu é um verbo intransitivo. Todos nós sabemos o que é morrer. A gente só vai perguntar só a circunstância da morte. Só isso que ele vai perguntar. De quê? Por quê? Alguma coisa assim. Mas a gente sabe que esse verbo aqui é um verbo intransitivo. Porque diz o seguinte pra gente. O verbo intransitivo dispensa complemento. É uma ação que a gente conhece, né? No caso, a gente fica muito triste. Às vezes a gente não quer nem perguntar a causa, mortes, né? Porque causa é o quê? Causa é um advérbio. Morreu de gripe, né? Morreu de gripe, sei lá, de sarampo, de catapora. E assim só vai perguntar só a circunstância. Por isso que a gente colocou aqui verbo de ligação versus verbo transitivo. Porque parece que é a mesma coisa, não é? Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó. Outro exemplo aqui, ó. José vive em Alagoas. Aqui. Alagoas, tá? Então, eu não posso olhar aqui e falar, e o verbo vive? Falar é verbo de ligação? Não, ele não é verbo de ligação. Porque aqui, José vive em Alagoas. Só precisou o quê? De uma circunstância de lugar. O verbo intransitivo, a gente sabe que o verbo é intransitivo, porque, na realidade, ele só precisa de uma circunstância. É do que, aonde,
com quem, você entendeu? Maria foi, né, por exemplo, Maria saiu na companhia de alguém. A gente quer saber com quem ela foi, tá vendo? Maria foi ao cinema. A gente só pergunta, foi? Eu não posso chegar e falar, Maria foi. Você vai perguntar, foi aonde? Né? Ao cinema, aquele lugar. Então, os verbos intransitivos, ele dispensa complemento. Por isso que, às vezes, vocês brincando com alguém, vocês falam, fui, hein? A gente entende o quê? Foi embora, tá? Né? Ele dispensou complemento. Ele é um verbo intransitivo, fui, tá? Então, a gente tem aqui, vive em Alagoas. Agora, eu poderia colocar aqui, ó, José vive triste, como a gente viu lá, José vive triste. Viu? José vive triste. Aí aqui o que você vê? Você tem o sujeito José, tem um verbo aqui, aí você chegou à conclusão que esse verbo é um verbo de ligação, porque depois do verbo tem o quê? Um adjetivo, tá? Então, não vamos fazer confusão, tá bom? A gente está falando de adjetivo, né? Então, a gente vê que o adjetivo, ele pode funcionar sintaticamente como predicativo, ou predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Agora, a gente sabe também que o adjetivo, ele vem sempre depois, né, isso do substantivo, porque ele é o que dá característica a nome. E quem é nome pra gente? Nome em língua portuguesa é substantivo. Substantivo é nome. Então, a gente viu aqui, Vicente saiu com o carro. Tudo bem, há o substantivo aqui. Embaixo eu já coloquei, Vicente saiu com o carro, aí botei uma característica aqui do carro, novo. Então, isso daqui é o quê? Um adjetivo que funcionou como predicativo do objeto carro, objeto direto carro. Tudo bem. Então, a aplicação do adjetivo. O adjetivo serve para dar característica ao sujeito. E normalmente, comumente, ele sempre vem depois do substantivo. Mas ele pode vir antes também, que não vai, já, nesse caso, já não vai ter mais aquele valor que a gente sempre observa. Vai mudar um pouquinho quando ele vem depois e quando ele vem antes. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho, ó, o menino pobre. Então, o substantivo é menino. E aqui, pobre, tá vendo? Se eu inverter, eu posso inverter. O menino pobre aqui, na realidade, aqui é um menino sem recursos financeiros, menino pobre. Mas aqui eu inverti, eu botei o pobre menino. Esse pobre menino aqui, na realidade, é o coitadinho, tá? É o coitado, já é diferente daqui. Aqui está se expressando, mais ou menos, né? É o status do menino, ele é pobre, ele não é rico, ele é pobre. Aqui, quando a gente fala o pobre menino, é se você o coitadinho, coitado do menino. Então, você viu? Quando o adjetivo ele muda de lugar, também altera-se, na verdade, a significação da palavra, tá? O adjetivo, ele pode funcionar como adjetivo restritivo e adjetivo explicativo. O adjetivo restritivo, a palavra já diz pra gente que é uma restrição, né? Uma restrição. Então, eu tenho aqui, adjetivo restritivo, ele limita, né? Como está escrito aqui, ele limita ou ele particulariza o ser. Ele limita o ser ou ele particulariza o ser. Exemplo, fruta verde. Olha o substantivo aqui, é a fruta, e a fruta verde. Mas toda fruta é verde? Não, não. Toda fruta não é verde. A gente tem fruta que é vermelha, a gente tem fruta que é amarela, né? E nem todas as frutas, se for no caso de maduro ou verde, não tá. Então, isso daqui é restritivo. Menina loira é um adjetivo restritivo. Por quê? Substantivo menina. Toda menina é loira? Não. Tem menina morena, tem menina ruiva. Então, isso daqui é restritivo. Adjetivo restritivo. Então, ele limita o substantivo. Agora, o adjetivo, enquanto explicativo, ele vai explicar a característica real do substantivo. Exemplo, pedra. Pedra dura. Dura é o adjetivo. Esse adjetivo dura aqui é explicativo,
Porque a característica de uma pedra é dura. A gente não tem pedra mole, entendeu? Aqui, fogo, substantivo, quente. Esse quente aqui é um adjetivo restritivo ou explicativo? Explicativo, até porque não tem fogo frio. Então, voltando, o adjetivo ele pode funcionar como um adjetivo restritivo, particularizando um ser ou limitando um ser, e ele pode também funcionar como adjetivo explicativo, dando a característica real do substantivo, ok? Não podemos esquecer isso, restritivo e explicativo, tá aqui direitinho. Bom, essa questão aqui que eu falei para vocês, até coloquei aqui, o adjetivo comumente vem depois do substantivo, mas ele pode vir antes? Pode vir antes, como você viu aqui, ó. Menino pobre e pobre menino, só que aí vai mudar totalmente, ok? Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer os nossos exercícios. Você, por favor, reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias para você aprender bastante esse conhecimento, tá bom? Fiquem com Deus. Daqui a pouco nós estaremos voltando para corrigir os seus exercícios.